Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar sobre as minhas leituras de janeiro. Temos uma pilha enorme aqui e vamos começar. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, dar sua curtida e comentar se você já leu algum desses livros ou pretende ler. Bom, o primeiro livro que eu finalizei em janeiro, na verdade foi um conto, que é o Recitativo da Toni Morrison, que é este aqui, eu não tenho o livro físico aqui. É um conto muito interessante, com certeza entrou para a lista dos meus contos favoritos da vida. Eu amei demais esse conto. A gente vai conhecer duas meninas, a Roberta e a Talha, não lembro, é um nome bem diferente. E uma é negra e outra é branca, mas nós não sabemos quem é quem. Ou seja, somos desafiados a não intensificar nossos preconceitos e definir quem é quem só porque nós achamos que tal raça tem determinada característica. Tal raça não tem determinada característica que a autora vai nos apresentar. Então, ela nos apresenta algumas características específicas. Por exemplo, a mãe de uma está doente, a mãe da outra não para de dançar. Qual mãe é mais provável que está doente? A mãe da negra ou a mãe da branca? Qual mãe é mais provável de abandonar a filha no abrigo porque só pensa em dançar? A mãe negra ou a mãe branca? Então, assim, é um desafio para nós não termos esses preconceitos enraizados para descobrirmos qual que é a negra e qual é a branca. E nós não vamos descobrir, tá? Até o final do conto não vamos descobrir. Vai ter várias situações, elas são colocadas nesse abrigo, diferentemente das outras pessoas, né, das outras crianças que estão órfãs, elas não estão órfãs, as mães delas estão vivas, mas não podem cuidar delas atualmente. Então, o que acontece? Elas ficam nesse abrigo por um período apenas, e depois que saem, elas se encontram algumas vezes ao longo da vida, e algumas situações são descritas que você fica pensando, acho que essa é negra, acho que essa é branca. Mas a intenção da autora não é isso, não é você descobrir quem é quem. É sim você perceber quantos preconceitos você tem enraizado de que, isso aqui é coisa de negro, isso aqui é coisa de branco. Sério, gente, é assim, maravilhoso para te desafiar, Nossa, sério, eu gostei muito, dei 4 estrelas para esse conto, e no final tem um pós-fácil da Zadie Smith, que é, assim, sensacional, gostei muito. Aqui estou com o meu book planner para conferir. O próximo livro que eu finalizei foi O Hobbit. Já temos resenha aqui no canal. Gente, eu amei O Hobbit, também assisti os 3 filmes, e gostei muito dos filmes também. Aqui nós vamos acompanhar o Bilboceiro, junto com os anões, que aqui na verdade são anãos, né, que se pronuncia, em uma grande aventura para reocuparem, retomarem a terra deles, que a montanha onde tem a terra deles está protegida por um dragão, que é o Smaug. Gente, amei esse livro, tem várias aventuras, várias reflexões também que podemos fazer. Sério, se você não leu O Hobbit ainda, não sei o que você está esperando, porque eu esperei muito para ler esse livro, adiei, fiquei enrolando, e no final, gente, não sei porque enrolei tanto, porque eu amei demais, sério, recomendo muito. Para O Hobbit, 4 estrelas também. Depois, eu finalizei Os 9 Príncipes de Âmbar, que é o livro 1, deste aqui, As Crônicas de Âmbar, tomo 1. Aqui tem 5 livros, eu finalizei apenas o primeiro. É um livro de fantasia, gente, que a gente começa assim com um personagem que meio que perdeu a memória. Aí ele vai descobrindo que ele tem vários irmãos, e tem um local, que é esse local aqui, né, Âmbar, em que um dos irmãos dele é meio que o rei desse local, e na verdade ele quer ocupar
o trono. Então ele vai em busca disso e tem várias... Nossa, gente, sério, várias coisas acontecem. Ele é preso depois e acontece uma coisa que fazem com ele. Enfim, achei muito legal, gostei muito. Dei 4 estrelas para esse primeiro livro e quero continuar assim o segundo, terceiro, quarto e quinto até finalizar essa história. Recomendo muito para vocês, para iniciantes de fantasia também, porque não é muito difícil de pegar a construção de mundo desse aqui. E é bem curtinho, sério. O livro 1 acho que tem 154 páginas. Então dá pra vocês lerem rapidinho. Eu li em um dia isso, sério. Uma tarde toda que eu peguei e li esse livro 1. Depois eu terminei o Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida, do Haruki Murakami. Gente, eu li um outro livro dele no fim do ano passado, que foi o Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, que é um livro de ficção do Murakami, e eu não gostei. Não gostei. Mas eu tinha uma pulga atrás da orelha, assim, que falava comigo que eu iria gostar da não ficção do Murakami. E não é que eu amei. Gente, eu amei esse livro. Eu dei 4 estrelas e meia. Marquei várias coisinhas aqui. Este livro me ensinou muito sobre constância, motivação, força de vontade e esforço. E assim, sério... Eu aprendi muitas coisas com esse livro. A escrita é maravilhosa, sério, é muito gostosa de ler, muito gostoso. E eu decidi que eu ia ler todos os livros de não ficção do Murakami. Então agora em fevereiro eu terminei o Romancista como Vocação e Abandonar um Gato, que são os 3 livros de não ficção que ele tem. Eu não sei se eu pretendo ler a ficção dele, porque eu realmente não gostei do Incolor Tsukuru Tazaki. E me disseram que parece que é um padrão do Murakami ter partes eróticas, assim, nos livros dele, e eu não gosto disso, então, assim, prefiro ficar com a não ficção dele, que eu amei muito. Então aqui ele vai falar sobre a experiência dele com corrida, e um pouquinho, né, sobre a escrita, né, a experiência dele como autor, mas principalmente sobre como correr ajudou ele em várias situações da vida. E, sério, me incentivou muito a correr. Pena que eu tenho algum problema no pé, gente, que eu não consigo correr, sério. Eu tentei, depois que eu li esse livro, eu tentei, assim, fui na quadra aqui do meu prédio tentar correr. Mas, assim, gente, meu pé dói demais. Não sei por quê, não sei por que raios meu pé dói muito quando eu corro. Mas eu vou tentar de novo, vou tentar. Tem que ter esforço, tem que ter constância e bora lá, porque isso vai nos ajudar em nossa saúde, né, física, quando nós formos velhinhos. Inclusive, gente, o Murakami, ele tem 77 anos, tá? Acho, hoje. Ele corre todos os dias e ele fez uma super ultra maratona, acho que chama, de 100 quilômetros. Gente, sério, ele correu 100 quilômetros. Mano, bizarro, sério, bizarro. Amei, para do que eu falo quando falo de corrida, 4 estrelas e meia. Essa capa é muito legal, né? Dá um tchutchu na visão. Depois eu finalizei Yumi e o Pintor de Pesadelos, do Brandon Sanderson. Gente, vocês sabem, né? Eu amo o Brandon Sanderson. Essa capa aqui está maravilhosa, gente. Essa capa é maravilhosa. Esse aqui é um livro único de fantasia. Dá pra você ler sem ter lido outros. Mas, assim, você vai perder várias referências. Aqui, só o que eu marquei de azul, foi azul? Deixa eu ver. Azul, referências da Cosmere. Olha quantas referências eu peguei, por já ter lido outros livros do autor que se passam nesse universo dele, né, nessa galáxia que é Cosmere. Então eu peguei muitas referências. A história mais romântica do Brandon Sanderson, é muito fofo, gente. Esse projeto secreto ele escreveu para a mulher dele, assim como os outros, e ela falou para ele compartilhar essa história com o pessoal, né, com o mundo. E ele compartilhou com a gente, e eu sou muito grata por isso, porque eu amei essa história, sério, é muito, muito legal. Aqui a gente tem 2 pontos de vista também, o da Yumi e o do Pintor de Pesadelos. A gente conhece 2 mundos meio separados, assim, né, o da Yumi e o do Pintor de Pesadelos, mas eles se conectam de alguma forma, que eu não vou contar pra vocês. E, gente, achei muito interessante, muito criativo, sério, essa história é muito criativa. E, sério, o Brandon Sanderson, ele tem uma mente genial, genial. Eu gostei demais, demais de Yumi, dei 4 estrelas e meia. Eu acho que não superou Tress pra mim, a Garota da Mais Esmerada, porque Tress, gente, eu tenho um apego, assim...
emocional, porque foi o primeiro livro do Brandon que eu li e eu gosto muito de Trash. Eu pretendo reler, porque na época eu não peguei nenhuma referência de Trash, porque foi meu primeiro contato com ele, né? Então não peguei nenhuma. Mas aqui, olha quantas eu já peguei, então assim, amei demais. Depois eu li Noites Brancas, do Dostoiévski, para o nosso Clube da Dupla e o projeto Dostoiévski que eu estou fazendo. Então, no Clube da Dupla, nossa primeira leitura, que foi a leitura de janeiro, foi Noites Brancas, do Dostoiévski. Gostei muito também dessa leitura. Para essa leitura eu dei 4 estrelas. E aqui a gente vai conhecer um jovem sonhador que ele é muito solitário. Um sonhador solitário. Esse jovem, gente, ele é tão solitário que o primeiro encontro dele com uma mulher, assim, não um encontro formal, mas assim, a primeira vez que ele conversou com uma mulher foi aos 26 anos. Então assim, gente, isso é muito estranho. No debate, rolou uma discussão se ele teria um transtorno psicológico ou não. E o que a gente aprendeu com uma das psicólogas lá do grupo foi que isso aqui é muito pouco para a gente definir se uma pessoa tem um transtorno ou não. Assim, são pouquíssimas páginas. Apesar de ter indícios, né, como o isolamento social, essa fobia social que o protagonista tem, é muito pouco pra gente cravar um diagnóstico, né? Mas essa discussão, sério, bombou lá no debate, foi muito engraçado. E aqui a gente vai encontrar um sonhador que ele é muito solitário, como eu já disse, né? Não fala com ninguém, não convive com ninguém, não tem amigos, não tem nenhum convívio social. E ele à noite, uma das noites, Noite Branca, que é um fenômeno na Rússia, em que quando é verão, o sol meio que não se põe, então fica uma noite meio clara, assim, né? E essa era a época em que as pessoas deixavam a cidade ficava vazia, elas iam pro campo. Então a cidade está bem vazia, então ele vê uma mulher e um cara se aproximando dela, não sabe se vai roubar ela, se vai fazer alguma coisa com ela, e ele tem a coragem, isso a gente discutiu também no debate, porque para uma pessoa muito solitária, muito tímida, é muito estranho você ter coragem de agir. E ele teve a coragem de agir para salvar aquela mulher. E ele foi, né, interveio na situação e teve vários encontros com ela. Então eles se encontram em 4 noites e depois em uma manhã. E ele fica totalmente apaixonado por ela, ele é super emocionado, gente. Ele é um protagonista emocionadíssimo, que assim, em 3 noites, uma noite ele já tá apaixonado por essa mulher. E essa mulher também, ela é um pouco peculiar também. Ela tem uma avó que é cega e a avó prende ela com um alfinete na saia. E tipo assim, ela não pode sair da saia da avó, basicamente. É muito engraçado. E engraçado e trágico também, né? Coitada da Nastenka. E essa Nastenka, ela também gosta de um cara que ela conta pra ele, que é um inquilino, que ele saiu por 1 ano, ficou fora. E disse que quando ele voltasse ele ia casar com ela, mas assim, ele voltou e não foi ao encontro dela. Então não vou contar pra vocês o que acontece no final. Para algumas pessoas foi inesperado, para algumas pessoas foi bem esperado o que aconteceu, mas olha, vale a pena. Principalmente para quem quer começar a literatura russa, essa aqui é uma ótima porta de entrada para a literatura russa. Depois, gente, eu finalizei A Pirâmide da Sabedoria, que foi nossa leitura do Clube de Janeiro. E eu amei, foi a minha única leitura 5 estrelas do mês de janeiro. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Aqui, como vemos, nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide é lida de baixo para cima. Então, as coisas essenciais, as prioridades da sua vida, que tem a Bíblia, a igreja, aí tem natureza, livros, aí aqui é beleza. E aqui é celular, redes sociais, né? É o que a gente menos tem que usar, mas a gente acaba invertendo, às vezes, essa pirâmide, né? E priorizando o nosso celular, nossas redes sociais. O que mais me chamou a atenção nesse livro, né? O que ficou comigo foi que a gente tem que ser intencional. A gente tem que navegar com propósito. Então, assim, eu preciso ver não sei o que no Instagram, tipo assim, eu preciso consultar alguma coisa, eu vou lá e pesquiso. E não abrir a tela e ficar girando por horas e horas e horas rolando a tela. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Então, navegar com propósito é essencial para você usar as redes sociais com sabedoria.
Gente, muito importante esse livro, é essencial para a vida de um cristão e gostei demais. Depois eu finalizei no Kindle Finalmente Vivos, do John Piper, que é um livro que fala sobre como devemos viver nossa vida depois que temos um novo nascimento, ou seja, depois que nos convertemos, acreditamos em Deus, como deve ser a nossa vida. Então, ele foca muito no fato de que esse novo nascimento não é realizado por nós, é realizado por Deus em nós, mas que nós não temos nenhuma propriedade para fazer com que isso aconteça, né? É pela graça e pela misericórdia de Deus que somos alcançados, que somos salvos, e isso precisa mudar a nossa vida. A gente não deve ter uma vida igual que a gente tinha antes da nossa conversão, né? Nós precisamos ter uma mudança de vida e esse livro fala sobre isso. Eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Depois eu finalizei A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que gente, sério, acho que eu li esse livro em 2 ou 3 dias, fiquei assim totalmente fissurada por essa história. Aqui é uma distopia que se passa em uma ilha em que as coisas vão sumindo. Como assim? Por exemplo, garrafa. A palavra garrafa precisa sumir nesse lugar. Então, todas as pessoas esquecem o que é garrafa e tem que queimar todas as garrafas que existem. E no outro dia, quando você acorda, você realmente esqueceu o que é garrafa. Então, você vai colocar sua água em pote, por exemplo, como se aquilo fosse normal, como se você nunca tivesse visto na vida uma garrafa. Então, assim, vai sumindo umas coisas, tipo assim, pássaros somem, balsas. E quem trabalha com isso, por exemplo, balseiro, né? Tem um cara aqui que é um balseiro. E foi muito engraçado, porque como eu li depois o Hobbit, eu fiquei falando bolseiro, Bilbo bolseiro. Mas é um balseiro, que ele trabalhava com balsas. E quando as balsas somem, ele precisa arranjar um outro emprego. Porque assim, não tem como. As balsas sumiram. Então assim, é muito estranho, porque quando alguma coisa some que tem a ver com o seu trabalho, você precisa arranjar um novo trabalho. Então vai sumindo pássaros, balsas. A protagonista que é escritora e tem uma parte que some os romances, então como que ela vai lidar com isso? E aí tem uma polícia que fiscaliza se as pessoas realmente queimaram as coisas, né? Deixaram as coisas para queimar. E o que acontece aqui? Tem pessoas aqui que não esquecem, que por algum motivo elas não esquecem das coisas. E essas pessoas são presas. E aqui logo no começo a gente vê que a mãe dessa protagonista foi presa também. E assim, gente, muito interessante. O final não é um final fechadinho, tá? É um final um pouco aberto, mas eu gostei do final porque pra mim fez muito sentido. Um pouco antes do final vai ter um desaparecimento que você vai ficar assim, meu Deus, como assim isso aqui desapareceu? E depois disso você já vai imaginar o que vai acontecer lá pro final, né? Porque com esse desaparecimento, ele é só o início de desaparecimentos seguintes que vão, assim, mudar totalmente a vida das pessoas. Olha, gente, sério, sensacional. Literatura japonesa da melhor qualidade. Recomendo demais pra vocês. E por último, eu finalizei Para John, da Joan Didion. Eu gosto muito dessa autora, gente. Eu já li O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis e gostei bastante. Mas esse aqui eu dei 3 estrelas. Porque assim, gente, no Ano do Pensamento Mágico, o que acontece? A gente vai acompanhar a história da Joan, do marido dela e da filha dela. O marido dela é o John, para John. E a filha dela é a Quintana. E o que acontece? A filha dela está muito doente, ela vai ser internada e os pais vão visitá-la. E quando eles estão voltando para casa, quando estão jantando, o marido dela tem basicamente um infarto e morre na mesa assim de jantar. Então, quando eles estavam achando que a filha queria morrer, né, porque estava no hospital internada por muito tempo, em situação grave, na verdade quem morre é o John. E assim, ele morre muito novo, se não me engano é nos anos 2000 ou 99, não sei. E a Joan Didion, gente, ela viveu muito, ela viveu até acho que uns 80, 90 anos, então muito tempo ela ficou sem o marido dela, né.
E logo depois a filha dela também falece. Isso a gente vê no Noites Azuis, que é mais focado na filha dela. A filha dela falece com 30 e poucos anos. E aqui a gente vê o porquê, um dos motivos pelo qual a filha dela teve tantos problemas de saúde, porque ela era alcoólatra. Então, assim, aqui temos conversa da Joan com o psicólogo dela. São trechos, assim, trechos não, né? Como se fossem cartas de diário, de 9 de janeiro de 2000, por exemplo, que ela escreve como se estivesse escrevendo o que se passou na consulta dela de terapia. Então, ela vai escrevendo, né, na sessão dela de terapia, com direcionamento ao John, que era o marido dela. Esse livro aqui é uma jacket, ele está lindo demais. Olha isso, gente. O escrito dourado, lindo demais. Mas eu achei um pouco repetitivo. Não sei, eu acabei não gostando muito. Eu vi que eles eram muito controladores com a filha deles. E assim, não sei, preferi os outros livros dela. Eu amei O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis. Eu amo a escrita da autora, pretendo ler todos os livros dela, com certeza. Mas esse aqui, para John, não gostei tanto assim. E esta aqui foi a pilha dos meus finalizados de janeiro. E eu estou lendo várias coisas agora nesse mês de fevereiro, então já finalizei algumas e estou super ansiosa para contar para vocês. Então a gente volta aqui em março para falar sobre as leituras de fevereiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar sua curtida e comentar se você já leu algum desses livros ou se você ainda pretende ler algum desses livros. E um beijo para vocês e até a próxima quinta!